Ação que atinge diretamente o coração do INSS acaba com o afastamento do presidente do Instituto, envolvendo mais de 6 bilhões e meio de reais do INSS. É uma investigação que apura um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. São descontos associativos, aqueles valores pagos mensalmente a entidades e sindicatos que representam aposentados e pensionistas. Qualquer desconto precisa ter autorização prévia do beneficiário. Só que neste caso, não houve. A única exceção, dizem as autoridades, é para casos que envolvem decisão judicial. Nós apuramos aqui no nosso Bastidores CNN que há um sindicato específico chamando a atenção, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos, o Sindinap, que tem o irmão do presidente da República, Frei Chico, como diretor vice-presidente. A entidade esclareceu à Polícia Federal agora há pouco ao Eli Jonas Maia. Foi um dos alvos dessa operação, inclusive está entre aquelas 11 investigadas e que foram descredenciadas, perderam contrato com o INSS justamente por conta da operação da PF junto à CGU. Frei Chico, ele é vice-presidente desse sindicato, mas ele não é investigado, assim como também não é o presidente do sindicato, que agora há pouco me respondeu. Ele confirmou que Frei Chico está no sindicato desde 2008. Com a morte do, então, presidente, ele, Milton, assume a presidência há quase 2 anos, vai completar, ele diz. Depois teve uma eleição e tal, e aí houve o vice, o Frei Chico, que se tornou, portanto, parte da dirigência do Sindinap. Milton Cavallo, como é conhecido, também compartilhou conosco, além dessas informações, uma nota dizendo que o Sindinap, o sindicato do qual o irmão do presidente da República é vice-presidente e um dos alvos da operação da Polícia Federal, diz que a proteção dos direitos dos aposentados é prioridade fundamental para garantir uma sociedade mais justa e solidária. Quando surgem denúncias de descontos irregulares nos benefícios, é essencial que essas alegações sejam levadas a sério e investigadas de forma rigorosa. Essas denúncias podem afetar diretamente a vida de muitas pessoas que dependem dos recursos para garantir sustento e bem-estar. Tá aqui, portanto, o outro lado, a fala do Sindinap. Théo Cury, vem para cá, me chama a atenção, porque mais uma vez a PF diz não. O irmão do presidente da República, embora assuste e surpreenda vê-lo como, né, um dos cabeças de dos sindicatos alvo dessa operação, ele não é investigado. A entidade em si é investigada, diz ali a cúpula da PF. Chamou a atenção até porque o Eli Jonas perguntou ao CGU e ele disse que nem tinha conhecimento desse parentesco. Mas é, no mínimo, um ponto de atenção para o governo. Se não for uma implicação jurídica, criminal, uma implicação política. A gente viu como o ministro da Justiça, o próprio Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral, fez questão de, ao abordar o assunto, reiterar o compromisso do governo com o combate à corrupção. E aí eu acho, Tainá, é um ponto importante, não apenas um ponto de atenção, mas 2 pontos de atenção. Para além, obviamente, desse sindicato envolvendo o irmão do presidente Lula, a gente tem, de fato, um possível afastamento, que ainda não está claro, do presidente do INSS. Agora, é mais um desgaste para o governo do presidente Lula. A gente teve um ministro indiciado pela Polícia Federal, o ministro Juscelino Filho, das Comunicações. Quando vem a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, a decisão é de deixar o governo para trabalhar na defesa dele e, obviamente, a gente vê as consequências aí de uma recusa do nome escolhido pelo governo para substituir o ministro Juscelino Filho, que agora é ex-ministro. Existe a possibilidade de um eventual indiciamento do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, que prestou depoimento na Polícia Federal no âmbito de uma investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Agora existe essa operação da Polícia Federal mirando ali possíveis desvios e
uma apuração mirando o INSS. É mais desgaste para o governo, indiscutivelmente. E aí é um desafio muito grande para o governo do presidente Lula nesse momento, em que, para além disso tudo, enfrenta uma queda na popularidade, um aumento da rejeição ao governo e à atuação do presidente que vem sendo apontados nas pesquisas de intenção de voto. Tudo isso faltando aí 1 ano e meio para as eleições presidenciais de 2026, em que o governo busca não só ou a reeleição do presidente Lula, mas também a continuidade das políticas públicas que vêm sendo tocadas por esse governo, seja por meio da reeleição do presidente ou pela escolha de um sucessor para Lula nas eleições do ano que vem. Então, é um complicador que vem por meio dessa deflagração da operação. Um presidente do INSS que fica numa corda bamba diante dessa operação deflagrada pela Polícia Federal. E, como eu disse, teve um ministro indiciado, um ministro denunciado. É importante deixar muito claro que por fatos anteriores ao cargo de ministro, mas para trabalhar na defesa dele, deixou o cargo. Mas existe, como eu mencionei, ainda uma situação delicada para o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, não há uma conclusão com relação a isso, e agora um novo capítulo com a presidência do INSS. Rapidinho, só uma atualização. A Larissa Rodrigues vai trazer já a confirmação de um pedido feito pelo presidente da República sobre a demissão desse presidente do INSS afastado, mas ainda sem o retorno do ministro da Previdência, o Carlos Lupe, que é quem deve demitir o seu subordinado. Mas já foi o pedido, então, feito de cima para baixo.